Graça e paz, tudo bem? Aqui é a irmã Luciane, paz do Senhor para todos, boa noite. Devido aos últimos acontecimentos, né, a gente fica um pouco preocupado com algumas coisas, porque nós cristãos que acreditamos nisso aqui, nós sabemos que o mundo diz, né, que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E quantas das vezes nos vemos colhendo aquilo que nós não plantamos, mas os nossos semelhantes plantamos. E já viemos colhendo isso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, já há algum tempo, devido aos últimos acontecimentos no âmbito mundial, né? E quando eu falo todo o âmbito, eu estou me referindo tanto à parte econômica, política, enfim, e aí vai, cultural. Porém, eu gostaria aqui de compartilhar algo, né, que aconteceu aqui no Carnaval do Rio, porque o Carnaval do Rio tem dado muito o que falar, e a gente já tem tantas outras coisas têm acontecido, e a gente já tem colhido, eu pelo menos tenho colhido situações que acontecem à minha volta e não foi opção minha de escolha, né? Porque a palavra do Senhor, ela fala, né, que aquilo que o homem plantar, ele certamente ceifará. Porém, o mundo diz o quê? Que o plantio é opcional, porém a colheita é obrigatória. Está na palavra do Senhor. Mudaram os pronomes, os verbos, as classificações, para tentar distorcer que você não vai colher, mas você vai colher. E quando nós colhemos coisa que nós não plantamos? E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos aqui, está no livro de Mateus, capítulo 24, que fala do sermão profético, da destruição do templo, do princípio das dores, da grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, né? E fala da parábola da figueira, a exortação à vigilância e a parábola de um bom servo, servo mau. E aqui, os últimos capítulos de Mateus, ele vem nos exortando sobre o final dos tempos. Mas é interessante que a palavra do Senhor fala através do evangelho que escreveu Mateus para nós, no capítulo 24, no verso 5, dizendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumor de guerra, vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Das últimos acontecimentos, né, irmão, que eu não vejo alguns canais de televisão aqui em casa, até mesmo por conta do meu filho, que ele tem uma absorção do que está acontecendo à volta dele mais aguçado do que qualquer criança, mas a gente acaba acompanhando nas mídias, nas redes sociais, algumas coisas. E aí a gente viu que este ano uma escola, ela colocou os policiais como demônios, demonizaram os policiais. E aí nós vemos uma situação de um trio elétrico, de uma cantora famosa, que ela pegou e parou em frente a um daqueles camarotes, aqueles apartamentos, enfim. E nós tivemos ali uma serva do Senhor, chamada Baby, né? Que ela foi uma cantora famosa, secular, do pop rock há alguns anos. E ela usou o conhecimento dela secular para falar de algo que está acontecendo. E ela falou, olha, Jesus está voltando, o apocalipse vai acontecer em X e tal ano. E logo em seguida ela pede assim, olha, canta a música Pequena Eva e tal. E muita gente veio falando, né? Então eu gostaria aqui de deixar algo baseado nisso. E a palavra do Senhor fala, né, que haveria guerra, rumores de guerra e ainda não seria o fim. Essa letra, né, ela foi escrita por um italiano, eu até escrevi aqui para mim não esquecer o nome dele, Giancarlo Bigazzi. É um pop rock que em 1980, ou seja, antes de eu nascer, né, ele já falava, né? Era um período em que ele escreveu essa letra dessa música que existia a Guerra Fria, então existia o medo das bombas atômicas devido à Guerra Mundial. A música ela não é religiosa, ela, embora contenha muitas falas que caracterizam que a pessoa que escreveu, o Giancarlo, tinha conhecimento disso aqui. E aí, todo mundo vem e fala, como é que pode uma mulher falar do apocalipse e depois ela fala, minha pequena Eva, Eva, enfim.
Então nós vamos entender que Deus ele usa quem ele quer, com a maneira que ele quer, no momento em que ele quiser, porque tem lugares que eu quero estar e eu não posso estar, meus pés não podem me levar, o meu conhecimento secular não vai me levar, então Deus levanta pessoas para esse propósito, né? Nós temos uma passagem muito clara na Bíblia, quando o Senhor pega ali, né, aquele homem, transporta ele, tira o Filipe e bota ele aonde? Lá no deserto. Ele está lá e é uma carruagem passando. E a carruagem era do tesoureiro da rainha Candice. E a palavra do Senhor fala que ele está paralelamente junto com a carruagem, ele pergunta e fala: o que leis? Eu entendo que aquela carruagem está passando por aquele lugar com o intuito de não parar, já que era um lugar deserto, possibilidade do tesoureiro da rainha Candice ser assaltado. E aí nós vemos que Filipe ele tem uma velocidade de atleta para estar acompanhando a carruagem. Aquela época nós sabemos que não era todos que possuíam carruagem, só pessoas específicas, devido à época, porque não existia veículos automotores. Então, Filipe está ali e ele fala: o que leis? E ele fala: eu não entendo porque não há quem me explique. Naquele momento, o carro para, Filipe e o eunuco conversam ali, e ele pega o tesoureiro, e ele pega e faz o quê? Ele batiza aquele homem, e o homem vai para o reino da rainha Candice. Aí você fala assim: mas o que você tem isso a ver? Vamos lá, a cultura de Filipe permitia que Filipe estivesse junto à rainha Candice? Não. Como é que Filipe chegaria ao reino da rainha Candice se ele não tinha parentesco com ninguém real? Então Deus, ele na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele usa de estratégia, ele coloca Filipe no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. A partir do momento em que Filipe, ele encontra aquele homem, ele ganha aquele homem para Jesus, aquele homem tem o esclarecimento da palavra, e quando ele vai prestar conta para a rainha Candice, o que acontece? Aquele homem ganha a rainha para Jesus, para Deus, porque Jesus, né, tinha acabado de subir. Então, para você entender o contexto, Filipe ganhou a rainha, sim, intermédio daquele tesoureiro. Então, se ele ganha o tesoureiro, a pessoa que está perto da rainha, Filipe diretamente ganhou a rainha. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus usa quem ele quer, no momento que ele quer, e não se encaixa nos biotipos que nós, na nossa mente tão pequena, colocamos. Não, porque Deus, para usar, a pessoa tem que estar com o coque assim no alto da cabeça, e tem que estar com o fio, e tem que estar com a roupa ataviada e tal, né? Tem que estar no salto, tem que estar com vestido de mistério, tem que estar no paletó, tem que estar com a gravata, tem que estar com a Bíblia da capa preta, e o Senhor, ele não, aleluia, eu sinto a presença de Deus, ele não se detém por esses detalhes. É claro que quem é do céu se veste como o céu quer. Quem é do céu sabe como se portar. E ali, a nossa irmã em Cristo Baby falou, e ela pediu uma música, que é a Pequena Eva, que foi traga pra cá por uma banda pop rock, rádio não sei das quantas, rádio táxi rádio, não sei. E a letra fala: meu amor, hoje o sol não apareceu. Peraí, mas está onde? Mateus 24, 29, que diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E aí vem: é o fim da aventura humana na terra. Ele está dizendo que o planeta Terra vai acabar. Ele está falando que é o fim da humanidade na Terra. E ele fala: meu planeta Deus, aleluia. E aí ele fala: fugiremos nós dois para a Arca de Noé. Então ele fala assim: é o final da Odisseia terrestre. Eu tô botando no ritmo da música, irmão, porque é uma música que quando eu era do mundo a gente cantava, né? E aí ele fala assim: Eva, me aguarde num espaço de um instante. Eva, irmão, presta atenção. O italiano Giancarlo, ele tinha conhecimento da palavra do Senhor.
Ele podia não ser crente como eu sou batizada, nem como você é, mas ele escreveu uma letra secular falando que o grande vai vir, independente de que eu e você não queira saber. E aí, quando a Baby fala sobre isso, ela está querendo dizer que a partir do momento em que a cantora famosa pegasse e cantasse essa música, ela estaria colocando para milhares de pessoas no mundo, telespectadores, pessoas que estavam transmitindo, emissora, pessoas que estavam ali, que eles soubessem da maneira secular, da maneira que ele entende. Porque, irmão, para você ser sábio, você tem que fazer para ganhar o sábio. Se você é desentendido, tem que fazer desentendido para ganhar o desentendido. E aí, ela pede a música, todo mundo, gente, mas ela tá pedindo uma música que tá falando da volta do Senhor. E aí ela fala, o sol não apareceu, Mateus 24, 29, é o fim da aventura humana na terra. Aleluia. Ele está falando de Apocalipse, que vai surgir, Apocalipse 22, um novo céu e uma nova terra. E aí ela fala assim, fugiremos nós dois para a arca de Noé. Está dizendo o autor desta música, que traduzida para cá, ele está dizendo que há uma esperança para aquele que crê em Deus, que há um livramento, que há, aleluia, uma arca de Noé. Ele está comparando que como foi nos dias de Noé, o Senhor trará esperança na terra. E ele fala, é o fim da odisseia terrestre. E aí ele fala, eu sou Adão e você será minha pequena Eva. Nós lemos em Mateus 24, 6 e 7, que fala sobre guerra. Mas quando ele fala do Adão e da pequena Eva, que na tradução original da música não era pequena, era só Eva, isso foi colocado aqui na música do Brasil, ele está se referindo ao novo Adão. Aquele que viria do ventre de uma mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E ele está falando da pequena Eva, da noiva de Cristo, que tem que estar adornada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que eu poderia estar no carnaval, lá, com a Ivete Sangalo cantando, ali parada, e ela parar em frente ao camarim, oi mãe do Caleb, oi Lu, oi missionária, oi fulano, ela não ia fazer isso comigo, não tenho nem dinheiro para ir para Bahia, para ir lá passar o carnaval. Aí Deus usa as coisas que são loucas, né? Que Deus pegou uma pérola preciosa que tinha multidões e ganhou a filha Sara Sheva, que é uma mulher de Deus, e ela ganhou a família, está movendo a família. Aí Deus usa a mãe dela, Baby, como uma doida, e você acha que ela é doida. Doida sou eu, sou você que estão sentados aqui e não estão fazendo nada. Irmão, Adão e Eva prefiguram o relacionamento do segundo Adão, Jesus, o filho, com Eva sendo a noiva. Aí, eu vou terminar para não ficar longo, porque senão eu vou falar pelos cotovelos, né? Porque o povo futuca, né? Que diz assim, Mateus 23, é na mesma página do Mateus 24, 37, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedrejais os que forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisesse. Eis que a vossa casa ficará deserta, declaro-vos, pois, desde agora, que se não me vereis até dizer que venha, bendito o que vem em nome do Senhor. É que a gente figurou, a gente já vem meio que fabricado, né? Os crentes já veio meio que pré-fabricado de HD. Aí quando o Senhor pega uma pessoa e muda o HD dela e bota informações novas, a gente não aceita, porque a gente tá pensando assim, que Deus vai falar através da irmãzinha, do círculo de oração, da moça da mesa, da pastora, da fulana, da ciclana. Aí Deus pega quem? A mulher do cabelo azul, né? Das unhas postiças, dos cílios falsos, e fala o quê? Olha, Jerusalém, que perdeste os profetas.
Ai, ai, por que Jerusalém apedrejava os profetas? Porque os profetas vinham e não pareciam como profeta. Jesus, ele fala assim, ele reúne os dele em determinado momento, e Jesus fala assim, fala o português, claro, olha só, Pedro, Tiago, João no barquinho, vem cá vocês, vem cá André, vem cá Filipe, vem cá Natanael, vem cá Judas, eu quero saber o que esse povo aí pensa de mim. O que eles falam de mim? O que eles falam da minha pessoa? Aí, eles falam assim, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu se parece com um dos profetas, outros dizem que você parece com Malaquias, com Zacarias, com Oséias. Eu estou falando vários profetas aqui. Mas você reparou que ninguém disse que Jesus parecia com Herodes, com Pilatos? Jesus não parecia o rei da Pérsia? Jesus tinha uma aparência de homens como Jeremias, que pagava o preço, que chorava e que profetizava, e que não era aceito nas sinagogas, e que não era aceito no palácio. Jesus parecia com João Batista, que era capaz de perder sua cabeça, se assim necessário fosse, para falar a verdade. Jesus, ele poderia parecer com Moisés, que liderou um grande povo, ou outras pessoas, personagens que perfiguravam a presença de Deus no Velho Testamento, até que Jesus pergunta, e vós, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, pela revelação do Espírito, és Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero dizer para você, está na hora de você abrir a sua caixinha e fazer uma limpeza na sua caixinha. Pegar o seu HD e começar a tirar, igual quando você limpa o cartão de memória do celular, igual quando você tira da sua galeria fotos tremidas, fotos repetidas. A hora de você pegar a tua biblioteca, tirar volume 1, volume 2, volume 3 daquilo que não presta e entender que nós temos uma geração que está matando os profetas. Que nós temos uma geração que não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. Porque nós estamos pensando que os profetas têm que vir de fábrica, pré-fabricado, igual soldadinho de chumbo. Todo mundo faz a mesma coisa. Mas nem eu, nem você temos bagagem, temos autonomia para estar em determinados lugares, que assim como a Baby estava, Filipe foi. Filipe não podia estar dentro do reino da rainha Candice. Assim como Daniel, que estava na cova dos leões. Assim como José, que foi como governador. Espera o teu tempo. Vai chegar o tempo em que o Senhor vai colocar uma veste para você falar. Vai chegar o tempo em que o Senhor vai colocar uma baby para você falar. Mas enquanto isso não acontece, ore por aqueles que Deus colocou lá e que você não vai, e que nem eu vou, e que não são aquilo que Deus nos proporcionou para ir. Se o seu ministério é cuidar de poucas pessoas dentro da igreja, fica dentro da igreja e cuida do que Deus te deu. Se teu ministério é ir para a rua, vai para a rua e cuida do que Deus te deu. Se o teu ministério é interceder, interceda sem procurar resposta para aquilo que você não entende. Porque só quem é do céu entende as coisas que é do céu. Quem é da terra não vai entender as coisas da terra. Terra chamando Marte. E aí nós entendemos o quê? Se em 1980 a música chegou no Brasil e ela foi escrita por um homem que estava falando da Guerra Fria, ele sabia que o fim do tempo ia acontecer. Se passaram 43, 42 anos. Que Deus abençoe aqueles que são enviados em nome do Senhor. E que nós possamos nos colocar no lugar. Porque o que foi falado lá na Bahia, que é o berço de uma religião aqui no país, que foi fundada aqui, muitas pessoas não sabem, perfigurou, está falando e está atingindo pessoas que eu e você não temos pés para ir. Que a igreja não envia. Aí a irmãzinha do cabelo azul, do cabelo rosa, conseguiu alcançar milhares e milhões de pessoas. Por quê? Porque ela teve audácia e intrepidez. Ela não falou, eis que te digo, terra, mancha verde, amarela, cor de rosa, menina super poderosa, mulher maravilha, terra. Não, ela falou do jeito dela. Ai daqueles que matam
os profetas. Não era nem isso que eu estava pensando em falar, mas agora já saiu, fazer o quê, né? Eu quero dizer para você que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração. Que nós possamos verdadeiramente ter uma arca de Noé para colocar aqueles da nossa casa que ainda não está na presença. João 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Bem-aventurados são os que creram e não viram. Bem-aventurado. A palavra do Senhor fala acerca da vigilância. Ele fala em Mateus 24:32, que diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade que eu digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isaías fala que havia trevas. E aquele que é chamado Emanuel, Nazareno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode, aquele que faz, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a estrela da manhã, a raiz de Davi, aleluia, o Rei dos Judeus, ele há de vir. Você acreditando ou não acreditando. Mas enquanto ele não vir, até as pedras falarão em nome dele. Que o Senhor vos abençoe. E que nós possamos orar para que os profetas sobrevivam a uma geração hipócrita, debochada, que não tem vida com Deus, que não tem comunhão com o Senhor, e não tem autonomia sequer para expulsar demônios, que são a igreja das irmãs, que são levantadas porque conhece A e B, por causa dos irmãos que são levantados por causa dos seus dízimos, das suas ofertas, por causa dos cargos que ele tem lá fora. Mas ainda existe pessoas que são chamadas porque o céu chamou. E você tem que respeitar as pessoas que o céu chamou, mesmo que elas não tenham unção do homem. Você precisa respeitar quem Deus escolheu. Porque se fosse por muitas pessoas, nem você e nem eu estaríamos aqui. Porque pessoas próximas a nós não nos escolheriam para nós falarmos em nome do Senhor. E bendito seja aquele que fala em nome do Senhor. Deus nos abençoe e fique com essa reflexão em nome do Senhor Jesus.